verdade, é a maior lição que a gente tira disso tudo. E que a gente tem que valorizar a vida daquele animal, independente de qual seja ele. Seja um peixe, um louva-a-Deus, uma cobra, um passarinho, todos eles merecem ser tratados da mesma forma. E olha só, gente, realizar exames veterinários periódicos é fundamental para a identificação prévia de enfermidades dessa forma, né? Porque olha só, a saúde do seu pet estará sempre em dia. Vamos conferir quais são os principais exames e qual a função de cada um deles agora. Confira aí. E o nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre o diagnóstico, os exames que se devem fazer nos pets. Estamos aqui com o Peter, com a Jéssica também, que é médica veterinária lá da Vida Pets, vai explicar um pouquinho mais pra gente. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Oi, Peter, você já tá aí fazendo bagunça? Gente, ele já chegou aqui vindo direto, caminhando assim pro estúdio, já tá conhecendo toda aqui a nossa emissora. Mas, Jéssica, quero que você conte pra gente, então, é preciso que os pets façam os exames veterinários assim, com rotina? É bastante indicado fazer esses cuidados? Sim, na verdade, assim, a gente sempre recomenda, né, que a gente faça um acompanhamento do paciente desde as primeiras fases de vida, tá? São recomendados check-ups anuais, quando eles não têm uma queixa principal, a gente pode fazer check-up a cada 6 meses, check-up a cada 1 ano, né? Depende, né, se o paciente apresenta uma patologia, esse período pode ser modificado de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, sim, os exames complementares sempre são necessários, tá? Eles são necessários também, até inclusive quando o paciente chega com uma queixa, para a gente poder fazer o diferencial dos diagnósticos, do que esse paciente pode estar apresentando. Uhum. Então, sim. E a gente pode falar assim, quais são os exames assim mais indicados para realizar nos pets? Como é que é? Assim, geralmente, né, todo paciente, a gente acaba tentando avaliar como que tá as células sanguíneas dele. Então, a gente solicita hemograma, né? A gente avalia com o hemograma como que estão as células vermelhas, né, que são as hemácias, como que está o tamanho dessas hemácias, como que está a concentração de hemoglobina, que é responsável por carregar o oxigênio, né? Então, se ele apresenta algum tipo de anemia ou não, se o organismo dele está conseguindo produzir células novas ou não, a gente consegue avaliar como que estão as células brancas, como que estão as células de defesa, se ele está apresentando algum processo inflamatório, algum processo infeccioso, ou uma leucopenia, que é a baixa desses leucócitos, e também a gente consegue avaliar como que estão as plaquetas, né, que são responsáveis pela coagulação de sangue. Então, hemograma e a avaliação da função hepática, que é a função do fígado, e a avaliação da função renal sempre são necessários, né? Porque eles podem apresentar qualquer alteração em qualquer fase de vida. Então, é extremamente necessário. Uhum. E tocando no assunto, então, já que você falou do hemograma, eu quero que você fale pra gente como que é feito esses exames. O exame de hemograma é feito a partir da coleta do sangue, tá? A gente coleta o sangue total, a gente escolhe a veia mais adequada para fazer de acordo com cada paciente também. Então, a partir desse exame, a gente faz a análise dessas células que eu acabei de mencionar, né? A gente pode fazer também a pesquisa de hemoparasita, que são aqueles parasitas que ficam alojados ali nas células sanguíneas, e destroem as plaquetas. Então, a gente consegue um parâmetro muito bom desse exame e é um exame simples de fazer, né? Uhum. E a gente pode falar assim, através desses exames, que é o diagnóstico de doenças que vocês podem chegar, ver que o pet está precisando, enfim, como é que é? Por exemplo, o hemograma, como eu falei, ele pode nos dar informações sobre anemias, tá? Qual tipo de anemia que ele está apresentando? Tem regeneração? Tem produção de células novas ou não? A gente consegue avaliar se essa anemia pode ser também por falta de nutrientes, como por falta de ferro, né? Que é uma condição de uma anemia ferropriva. Alguns pacientes acabam não tendo os nutrientes necessários na alimentação e sim pode causar anemia. A gente pode avaliar algumas neoplasias, por exemplo, também pode causar anemias, alterações em plaquetas, alterações leucocitárias, algumas doenças bacterianas, doenças virais, acabam também prejudicando a produção de células ou destruindo as células já produzidas. Então, assim, o exame de hemograma a gente sempre associa com exame clínico, queixa principal, anamnese do paciente. Então, assim, é sempre uma junção, tanto do exame clínico do paciente, né, com sinais clínicos que ele está apresentando,
ultrassomando e o hemograma, além de outros exames também que às vezes é necessário para fechar um diagnóstico definitivo. Jéssica, quero que você conta pra gente então sobre o exame de urina. Para que ele serve e como que é feito também esse exame? Bom, o exame de urina a gente solicita quando a gente tem suspeita, por exemplo, de uma doença renal, quando o paciente apresenta alguma alteração na pressão arterial, quando a gente suspeita de uma doença endócrina, como a diabetes, né? Então, a partir dela, a gente consegue avaliar todo o aspecto geral, desde coloração, odor, se tem presença de bactérias, se tem presença de glicose, de proteínas, né? Se tem presença de sedimentos também, quando o paciente forma aqueles cálculos, né, na bexiga. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento bem bacana, associando aos outros exames, né, para dar um diagnóstico e um prognóstico para o paciente. A coleta, ela pode ser feita de algumas formas. A mais habitual é guiada pelo ultrassom, onde a gente consegue avaliar onde está a bexiga, fazer o puncionamento com uma agulha, coletar ela de forma mais estéril possível e aí mandar para análise, né? Outra forma é a micção natural, que a gente colocar um potinho lá no momento que o paciente está fazendo, tá urinando, né? Fazendo o xixi dele. E outro que não é muito habitual, mas pode ser possível também, é a partir da sondagem, né? Então, a gente coloca uma sonda ali na uretra que chega até dentro da bexiga e a gente coleta o material. Gente, só deixa eu falar aqui pra vocês, olha só aqui o Peter, já ganhei o coração dele, eu acho, hein? Mas, Jéssica, quero que você fale pra gente, a gente tocou no assunto do exame de urina, mas também tem o exame de fezes, né? Ele é mesmo assim, feito da mesma forma, a coleta dele, pra que ele serve também? O exame de fezes a gente pede geralmente quando o paciente tem alguma suspeita de parasita gastrointestinal, né? Claro, existem outras patologias que a gente pode usar esse exame também como método de diagnóstico, tá? Geralmente, a coleta é feita diretamente da ampola retal em alguns momentos diferentes, né? Tem alguns exames que a gente precisa fazer 3 amostragens diferentes em momentos diferentes, então isso vai variar de acordo com a suspeita diagnóstica. Gente, o Peter aqui, ó, tá querendo ir pra lá, ó, tá querendo explorar aqui o nosso estúdio. Mas, Jéssica, quero que você fale pra gente, então, com relação à função hepática. Para que serve esse exame? Então, o fígado é um órgão muito importante, né? O sangue passa por ele para sofrer metabolização e aí sim ser recirculado novamente, né? Então, a função do fígado é extremamente importante para a emulsificação de gorduras, para metabolização, né, de nutrientes, além de outras funções. Então, assim, a gente acaba solicitando enzimas de funções hepáticas para a gente avaliar como que tá, se ele está funcionando corretamente, se está alguma coisa alterada, né? Tem as enzimas de lesões hepáticas também que a gente acaba solicitando rotineiramente. Então, se caso der algo alterado, a gente investiga também qual o possível diagnóstico, né? Porque é um órgão muito importante. Então, ele estando 100% saudável, né? É o indicado para cada paciente. E, Jéssica, a gente pode falar sobre o ultrassom abdominal. Como que é feito esse exame? Para que ele serve também? É indicado fazer bastante com frequência nos PETs? Assim, o exame de ultrassom, ele é sim sempre indicado, claro. É um exame, inclusive, que está junto na rotina, né? No check-up dos pacientes. Ele também é indicado quando o paciente tem alguma dor abdominal, quando tem alguma suspeita de gastroenterite, que é inflamação do estômago, do intestino, alguma suspeita de qualquer alteração em órgãos abdominais. Então, assim, ele é um exame não invasivo, né, que a gente precisa somente deixar o pacientinho deitado em decúbito dorsal, que é quando ele fica com a barriguinha para cima, e a gente utiliza o gel e o transdutor para fazer o exame. Então, assim, nesse exame a gente consegue avaliar a morfologia dos órgãos, que é o formato deles, se eles estão aumentados de tamanho ou não, se eles estão com algumas inclusões diferentes, né, do que deveria estar. Então, a gente avalia bexiga, a gente avalia rins, a gente avalia baço, estômago, intestino, pâncreas, fígado, vesícula biliar. Na verdade, todos os órgãos abdominais a gente consegue um parâmetro muito bom com o exame de ultrassom. Então, sempre, na verdade, que a gente tem algo suspeito de alteração abdominal, o ultrassom sim é indicado.
E Jéssica, com relação ao exame que é feito apenas nos felinos, nos gatos, eu quero que você fale pra gente que tipo de exame e por que é só feito nos gatos? Então, tem sim doenças que atingem somente gatos, como a FIV e a FeLV, né? São duas doenças virais, uma causada pelo vírus da imunodeficiência felina e outra é causada pela leucemia viral felina, né? São dois vírus diferentes, porém, eles atuam prejudicando o sistema imunológico do paciente, tá? Tem potencial de causar câncer, como linfoma ou leucemia, são extremamente agressivas, então, por se tratar de vírus, a gente sempre pede, né, para fazer o acompanhamento, testar o paciente se ele é positivo ou não para essas doenças, né? E a FeLV, por exemplo, é uma doença que a gente consegue prevenir com a vacinação. Então, é muito importante quem tem felinos, quem tem gatinhos em casa, que ainda não vacinaram ou que não testaram para FIV e FeLV, que façam, né, esse teste e se der negativo, a gente faz a vacinação, né, para proteger contra a FeLV e a gente também acaba fazendo, dando orientações de como proteger contra a FIV, né? São doenças, como eu falei, extremamente agressivas e quanto mais a gente conseguir fazer quanto mais a gente conseguir orientar para que o paciente não entre em contato com esses